Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Genane. Boa noite, Gislene. Boa noite, professores, educadores da educação infantil. Que delícia estar aqui com vocês. Nossa, parece que tem um tempão que a gente não encontra, né, Gislene? Verdade. Estou olhando aqui também pensando, mas tem mês, é um mês. Um mês para a gente, assim, é muita coisa. Bom demais. Deixa eu ver Olha, quem tem muita chegou. gente chegando aí, né? Gente da Escola Municipal, professora Luzia de Abreu. De onde que é essa escola, gente? Conta pra gente aí. Passos, Minas Gerais. Eu vi também pessoal de Tubiara. Amazonas, nossa, Que estamos longe. beleza. Do Amazonas eu não tinha visto ainda, Genane. Eu vi aqui Amazonas. Boa noite, Amazonas Conectado. Que bacana. É o Abração, pessoal de Juliano. Amazonas. Juliano? É, Tem o pessoal também de Genane de Paulo Afonso, que sempre está com a gente aqui nas lives. Um abração aí, pessoal. Deixa eu ver Passos mais. está presente. Paulo Afonso no Bahia, né? Está presente. Passos também tem uma galera de passos aí hoje. Eu Tem. estava acompanhando o chat aqui, tá assim, que bacana. Tem Guarujá, São Paulo. Eu tenho uma amiga aí, Alessandra, do Guarujá, a Bianca, ela é até psicopedagoga, uma gracinha. Ela já esteve aqui no canal, inclusive. Cuiabá, Mato Grosso também está presente. Falei para ela que eu ia visitá-la. Falou que tem uma aguinha, tô eu. Barrinha também, São Também está Paulo. presente. Deixa eu ver. Barrinha de Renânia, eu não lembro também da gente ter visto nas outras lives. Que bom, né? Barrinha, Também São não. Paulo. É a Fernanda, bem-vinda, viu, Fernanda? Vamos ver Ah, quem. que gracinha. Tem a Aline que tá lá no ônibus, assistindo a gente no ônibus. Gracinha. Abraço, viu, Aline? A gente assiste de onde dá, né, gente? Verdade. Ah, tem a Alessandra, minha aluna, gracinha. Bem-vinda, viu? Deixa eu ver aqui. Ai, vou sim. Falou, tá me convidando para ir para o Guarujá, Diana. Pensa, você pode chamar 2 vezes? Só não precisa falar 2 vezes que você já vai. Mauriti, no Ceará. Pará, verdade. Passos, tem muita gente de Passos. Um abração. Nós temos que conhecer Passos. Eu não conheço. Você conhece, Janane? Eu já passei por Passos, mas Não não conhece a cidade entrei. também, não. Deixa eu ver Olha, mais. já te Formigas, digo, né? meninas. Rio Grande do Norte está aí também. As meninas de Jardim de Piranha já participavam conosco também, né? É. As nossas meninas de Formiga estão aí. Ah, que bom. Saudades de Gracinhas. vocês também. Parece que já tem um tempão que a gente não encontra. E olha que a gente faz formação lá com as meninas de Formiga 2 vezes, né? Por mês? 2 ou 3? Duas. Um encontro com a educação infantil e outro com o ensino fundamental. Salinas Isso. também está presente. Ouro Preto, Minas Gerais, que delícia. Salinas, Minas Gerais, né? Chile. Ah, de Ouro Preto, Geraldo também. São Francisco de Paula, Minas Ai, Gerais. deixa eu contar isso. São Francisco de Paula, gente. Não sei quem que tá. Você conseguiu identificar quem que é a pessoa? Érica. Érica, eu fui. São Francisco de Paula tem um caso de amor com essa cidade, Renane. Foi o Ah, primeiro lugar que eu fui trabalhar, fui fazer formação. Logo quando eu iniciei o processo de formação continuada, tem uma amiga muito querida, Aninha, que mora na cidade. E aí ela me convidou para dar uma formação lá no período do PNAE, quando a gente estava fazendo a formação do PNAE. Foi a primeira cidade que eu fui trabalhar com formação de professores. ah, Tenho um carinho imenso a cidade do Parque Hotel Piemonte. é Bom verdade. demais. Isso mesmo, né? Bambuí também tá aí. Gente, eu tava morrendo de saudade desse povo do Bambuí que abandonou a gente. De Genano já tinha umas 2 lives que esse povo não aparecia e eu tava com muita saudade deles. O Alexandre que tá aí. Verdade. Gente, vocês não podem abandonar a gente, não. A Até o fim. Daisy, né? Acho que era Daisy de Bambuí, não é? É o nome dela? Daisy mesmo. Depois, se você estiver por aí, você dá um oi pra gente. Ceará Mirim, também no Rio Grande do Norte, está presente. A aluna sua da pós, na IPEMIG, também está Ah, presente. gracinha. Bem-vindas, viu, meninas? É meninas, eu falo meninas, eu tenho alguns poucos, mas eu tenho. Aí toda hora eu falo meninas, meninas. Deixa eu ver Zuleika mais. também aí presente, seja bem-vinda.
Ceará Mirim. Formiga também eu vi que as meninas estavam. Caratinga de Anano também está aí com a gente. Já teve também outras lives, né? Cataguases também está presente aí. Verdade. Boa Esperança também está presente. A Dani está convidando a gente para visitar Passos. Vou sim, vai ser uma alegria. Vamos, com certeza. Deixa eu ver. Sobe muito rapidinho, tem hora que a gente não consegue acompanhar. Mas eu vi que tem gente do Mato Grosso também. Não sei se a Grazi vai estar aí, né? Ela que tem muitas cachoeiras na Serra da Canastra. Maravilha, hein? As meninas de Governador Valadares, eu ia perguntar agora. O pessoal de Governador Valadares sempre participa com a gente também. Agora eu vi que os meninos chegaram. A Elcione que chegou aí. A Grazi está aí também, já pediu para te Ah, estava aqui procurando. As meninas São Miguel do Gostoso. Bem-vinda, viu, Jucinara? A Adriana sempre manda, sempre convida para a gente, Janane, as meninas aí. Faz chegar, né, lá nas escolas. Esse convite aí da Vila Mundo. Obrigada, viu, Adriana? O Wellington também, que não falha, né, Wellington? O Wellington deve estar por aí. Não deu oi para a gente ainda não, mas ele sempre aparece. Valadares também está aí presente, sejam bem-vindos. Goiás também tem um pessoal de Goiás. Acho que é, deixa eu ver, Senador Canedo, de Goiás. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, aqui é a Paula Afonso. A gente falou Juazeiro, na Bahia. Gracinha, o pessoal de Juazeiro. Eu queria saber de Ferreiros, se o pessoal de Ferreiros, se tem alguém aí, a Marta. A Marta tá arrasando, Genana, né, nos vídeos do Rio. Você já viu? Que chique? Já vi. Gente, é tão impossíveis o pessoal lá de Ferreiros, viu? A gente participou de uma oficina com eles também, né, Janane? É, muito bom. Natal, Rio Grande do Norte, Wellington. Beijo, Wellington. Chegou. Sempre parceiro aí, né? Que está sempre presente conosco. Eu falo que agora a gente pode começar a live. Tem que esperar o Hélio chegar. Gracinha. Goiás também. Senador. Ah, Poço Fundo, as nossas meninas de Poço Fundo também. A gente fez uma formação com as meninas da educação infantil. Deixa eu ver quem de Poço Fundo, da Regiane que tá. A gente fez com a Ana Cláudia, né? Que convidou a gente, o pessoal lá da equipe da secretaria. Um abração para vocês, tá? Acho que tem bastante gente de Poço Fundo que eu vi aí. Pau dos Ferros, também do Rio Grande do Norte, está aí presente. Milagres no Ceará também está Bacana. presente. Muita gente bacana, ó, tá bem representado esse nosso Brasil aqui nesse chat, viu, Dianane? Gente, aproveitando enquanto vocês estão chegando, eu fixei um link no topo do chat da live. Fica em cima mesmo, azulzinho. Vocês vão clicar, preencher os dados de vocês enquanto a gente inicia, acolhe o pessoal. Hoje a gente vai fazer alguns sorteios de brindes. E aí eu preciso que vocês preencham direitinho. Não preencham rápido, não. Coloca o nome, coloca direitinho a cidade, CEP, todos os itens, porque para mandar o brinde a gente vai precisar desses dados certinhos. E a gente vai fazer uns sorteios hoje aqui na live. Estou morrendo de medo, falei com a Dianane, porque é a primeira vez que a gente vai trabalhar com sorteio com a quantidade maior de pessoas. E eu não sei se eu vou dar conta disso aqui, não, né, Dianane? É verdade, gente. A Rony Editora disponibilizou aí, né, alguns brindes para serem sorteados hoje e vai ser um show de sorteios aqui. Então, não esqueça de preencher o formulário aí. O Wellington, estou aqui rindo do meu marido, que ele está assim, um beijo para o Wellington. Como assim? Ó, o Hélio já não pode visitar a gente em Minas mais. Mas nós podemos visitá-lo. Leva o Dan, leva o Tiago, nós vamos visitar o Wellington. É um grande parceiro mesmo, gente. O Wellington passa mensagem para a gente antes, depois das lives, nas datas festivas, né? O tempo todo ele está acompanhando a gente aí, divulgando as lives, né, para as escolas adotantes. Então, está sempre nos ajudando aí. A Vânia chegou aí, viu, Dianane? A Vânia chegou. Eu vi Carla também lá de Formiga dando oi pra gente. Diz a Rosa que tá torcendo lá que vai dar tudo certo. Gente, tem que dar, porque eu já arrumei, já testei isso aqui um monte de vezes. Vai dar.
Vai dar certo. Diz a Vai. Grazi que sabe que dá, que nós somos demais, ó, Grazi, mas nós inventamos umas coisas aqui que você não tem noção. Ai, é só a gente, depois a gente passa muito aperto. Ô, Zuleika, está no topo do chat. Onde vocês estão, né, digitando, lá no topo tem Prodimp Cursos e Treinamentos, fica azulzinho, quando você clica, aparece um link, aí você preenche os dados para participar do sorteio, tá? A Kita Ai, ai, falando que agora não larga mais a gente. Nós também não te largamos, não, viu, Kita? verdade. Cordeiro Eu de acho que a Cordeiro de Minas, eu Akita, não tinha visto aqui ainda, não. Você já tinha visto, Gislaine? qual Cordeiro que de é? Minas. Não, eu acho que não, né, Dianane? E você Ó, falou da Akita, eu estou tentando lembrar aqui. Eu acho que a Akita está logado com outro nome, eu não consigo lembrar qual que é. Ivone, Mas Ivone, Ivone, isso mesmo. Ivone. Eu Sua... lembrava que era diferente. Ai, Bambuí, agora as meninas chegaram. Me conta aí, Ju, de Bambuí, se a Deise está por aí. Fala para ela, manda um recado, hein, que eu e Dianane estamos esperando ela aqui na live, que ela está muito sumida. E estamos esperando um convite para visitar a cidade também, fazer umas formações lá, né, Dianane? Isso mesmo, e Patinga presente também. Gracinha. O pessoal de Patinga sempre participa conosco também, né? Gente, não esquece, quem está chegando agora, aí no topo, né, do chat tem um link para vocês preencherem para concorrerem a alguns brindes que vão ser cedidos, né, pela Rona Editora para serem sorteados aqui, tá bom? Então não esquece de preencher. Nós vamos sorteando durante toda a live. Tem bastante coisa para ser sorteada, tá? Diana, a gente pode começar, né? Podemos. Gente, o tema tá bom, mas temas bons. Tem me ligando aqui. É típico, né? Daqueles temas bons que tem um monte de coisa para falar, né, Diana? E que Então, tem pouca gente falando sobre isso, né? Eu fui fazer uma pesquisa para ver quem que está falando sobre isso. São assuntos que, assim, na nossa prática, vocês vão perceber que a gente já utiliza na nossa prática pedagógica, mas que a gente não, às vezes, não tem uma intencionalidade pedagógica, né? Naquela prática que a gente utiliza, às vezes, há muitos anos. E agora nós vamos entender o conhecimento liberta, gente. O conhecimento faz a gente progredir, o conhecimento faz a gente crescer, né? E principalmente faz a gente ter qualidade no trabalho que a gente desenvolve. Então, hoje nós vamos aí ver algumas práticas que a gente muitas vezes já utiliza, mas saber para que elas servem e saber empregar essas práticas para o sucesso do nosso trabalho e para um excelente desenvolvimento das nossas crianças aí na educação infantil, que é a etapa que a gente atende, né, Gislaine? verdade. Diana, eu ou você que começamos? Eu sempre, que começa hoje. Acho que sou eu. Sou Tá, eu. vou pedir. Sou eu Então, que. tá bom. Vamos lá. Eu falei, Renata, no mesmo momento que você, a Renata colocou, vamos começar, e eu tinha falado bem na horinha. Pode ir lá, Diana. Então vamos lá, gente. Vamos começar, né, falando hoje sobre esse assunto que eu e a Gislene nós decidimos, né, falar hoje para vocês que nós achamos de fundamental importância para o trabalho a ser desenvolvido na educação infantil, que são as habilidades preditoras da alfabetização. São habilidades que elas vão regular, né, vão falar, vão dizer desse processo de aquisição da leitura e da escrita que vai acontecer posteriormente, né? Nós estamos falando aqui de alfabetizar crianças na educação infantil, mas desse processo que vai acontecer de apropriação do sistema de escrita alfabético, que vai acontecer posteriormente na trajetória escolar das crianças, mas que tem algumas habilidades que elas vão conduzir essa trajetória para um sucesso. E é isso que nós esperamos, né, nesse atendimento das crianças da educação infantil. Pode passar, Tiago. Antes da gente começar propriamente o assunto, se inscreve aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós realizamos algumas lives aqui no canal, né? Tem bastante material aí também que vocês vão poder acessar sobre educação, que vão contribuir para as práticas de vocês. Deixa o seu like na live, se você estiver satisfeito aí com esse tema que nós trouxemos, né? E siga a gente lá no Instagram, no perfil A Pedagogia Ativa,
que a gente está ali também trazendo conteúdo, trazendo sempre novidades, né, sobre as ações pedagógicas, né, sobre esclarecendo, trazendo ali também uma leveza, né, como as meninas disseram hoje lá no município que nós atendemos, com leveza, esse trabalho todo que nós desenvolvemos aí dentro das escolas, dentro das UMEIs, CEMEIs, né, dentro de todas essas instituições de educação. Então, não deixe de seguir as nossas redes sociais aí, e principalmente esse canal, para a gente poder continuar a nossa conversa, a nossa roda de conversa, que é como nós gostamos de chamar aqui. Pode passar, Thiago. Então, vamos lá, agora é a sua vez de participar aqui. Gente, roda de conversa, só eu e a Gislene é uma roda muito pequena, não dá nem roda, né? Então, nós queremos mesmo fazer uma roda de conversa com você. E para fazer essa roda de conversa, coloca aí no chat para gente. Para você, o que uma criança precisa saber para ser alfabetizada? O que ela precisa de ter ali como base, né? Como alicerce para ela ser alfabetizada? Quais são ali as habilidades que ela precisa desenvolver, de ter desenvolvidas, né? Para que ela possa ser alfabetizada. Então, você vai colocando aí, vai completando o chat aí para gente, e nós vamos dar uma olhada no chat que nós queremos entender como é que você está pensando, em que, eu até posso dizer assim, em que você acha que o trabalho que você desenvolve com as crianças na educação infantil pode contribuir para a posterior alfabetização, né, para a posterior apropriação do sistema de escrita alfabético das crianças que você atende. Em que você acha que esse trabalho que você está desenvolvendo aí contribui? Vão lá, Gislene, vão lá no chat, vamos ver o que esse povo vai escrever aqui. Já deu tempo, gente? Deu tempo de vocês falarem aí conosco em que esse trabalho de vocês pode contribuir, né? Quais são Genane, essas eu vi. habilidades? Agora sim. Genane, eu vi aqui consciência fonológica, Eu vi conhecimento das letras. isso, coordenação motora fina e grossa. Gente, vocês estão craques. Eu acho que eu e a Gilene já podemos, inclusive, cancelar, encerrar a live aqui, porque vocês já estão sabendo é tudo. Consciência das letras, consciência dos sons, traçado. Ter contato em casa com livros, também em casa, um papel fundamental, né? Porque, na verdade, a criança tem esse contato com a cultura escrita desde quando ela nasce, não é verdade? As minhas meninas lembraram da consciência, das funções executivas. Bacana. Ter compreendido os sons, a consciência fonológica. Isso também é por causa da outra live, né, Gislene? Nós falamos lá, a última live foi sobre consciência fonológica. Verdade. Reconhecer sons em nome das letras. Colocaram aí também o saber ouvir. Tem muito a ver né, com o que a gente vai falar também de memória fonológica, né? Isso. Ah, vocês... Acho. Pelo menos, o que eu visualizei foi. Silabar também, olha, a Gleidiane colocou silabar, né, que faz parte da consciência fonológica, muito bacana. Vocês continuem colocando aí, a Gislene vai acompanhando, né, e nós vamos dando seguimento aqui, né, à nossa conversa, à nossa roda de conversa, mas não deixem de contribuir aí no chat. Então, gente, essas questões, né, que vocês levantaram, essas habilidades que uma criança precisa saber para ser alfabetizada, nós estamos denominando, né? Nós não, né? Na verdade, a PNA, né, que é a Política Nacional de Alfabetização, ela já trouxe algumas habilidades preditoras da alfabetização. Acho que eu e a Gislene, inclusive, concordamos que só essas que nós vamos trazer aqui, elas não são todas as habilidades, nós vamos apontar algumas que estão na Política Nacional de Alfabetização, que foram contempladas também no manual impresso do professor na coleção Vila Mundo, né? E que a gente trouxe ali da PNA, né? Então, nós vamos contemplar algumas dessas habilidades, mas com certeza tem muitas outras aí que vocês vão trabalhando ao longo do período cotidiano aí do andamento, né, do roteiro das atividades de vocês dentro da instituição escolar e que vão contribuir também para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, vamos alinhar alguns conceitos aqui, porque, como eu falei, né, nós
não estamos aqui sugerindo que vocês têm que alfabetizar crianças, tá? Então, vamos tentar alinhar aí alguns conceitos e vocês vão contribuindo também com a visão de vocês em relação a isso, tá? Pode passar, Tiago. Primeiro, vamos esclarecer sobre o conceito de alfabetização que a Política Nacional de Alfabetização vai trazer. É o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, né? Então, de um código de escrita, um código alfabético, que tem uma tecnologia, né, ali impregnada, né, onde nós temos caracteres, esses caracteres são as letras, essas letras representam, que são os grafemas, né, eles representam fonemas, e esses fonemas eles são a transcrição, podemos dizer assim, da nossa fala, né? Então, esse conceito de alfabetização é um conceito muito mais amplo do que apenas essas pequenas linhas que estão aí implícitas, né, nesse texto da PNA. Ele é muito mais complexo do que isso, mas vamos trazendo aí, procurando entender como que essas habilidades preditoras elas vão influenciar aí nessa trajetória, nesse percurso da criança, na apropriação, né, dessas habilidades. Então, vamos continuar, Tiago? A alfabetização, gente, ela é uma meta do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? É um documento mais do que orientador, né? Ele é uma lei ordinária prevista na Constituição Federal e que entrou em vigência no dia, o último, né, Plano Nacional de Educação, ele entrou em vigência no dia 26 de junho de 2014, e ele tem validade de 10 anos, e vem estabelecer diretrizes, metas, estratégias de concretização no campo da educação. Tá? Então, ele vem definir aí quais são as metas para aquele decênio, né, para o campo da educação. E a alfabetização é uma meta do Plano Nacional de Educação. Num país em que nós temos assim muitos, né, um índice muito alto de analfabetos e de analfabetos funcionais. Então, a alfabetização é uma meta do Plano Nacional de Educação, dessa lei ordinária, né, prevista na Constituição Federal. E é a meta 5. Né? E essa meta 5, o que ela traz para nós? Que todas, que a meta, né, nossa meta na educação tem que ser alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Né? E, para tanto, esse documento considera a necessidade de uma estruturação, de uma reestruturação dos processos pedagógicos. Né? Ela está falando reestruturação porque nós precisamos fazer algumas modificações nesses processos pedagógicos, nos anos iniciais do ensino fundamental, e também em articulação com essa outra etapa que antecede o ensino fundamental e que é de suma importância para essa trajetória futura escolar das crianças que nós atendemos, que é a educação infantil, que é a pré-escola, né? Então, algumas habilidades, algumas estratégias lá vão ser desenvolvidas lá na pré-escola. Então, a meta 5 do Plano Nacional de Educação, ela já vem sugerir a importância, sugerir não, ela já vem notar mesmo, né? A importância, destacar a importância da educação infantil e das estratégias a serem desenvolvidas na educação infantil para contribuir para que essa meta de alfabetização até o final do 3º ano ela seja conquistada, né? Que ela seja vencida, né? Que ela seja realmente alcançada, que essa meta seja alcançada aí até o final do 3º ano. Tá? A Gislene vai falar um pouquinho sobre os aspectos da educação infantil que estão envolvidos aí em todo esse processo. Bom, né? Então, pensando nessa linha que a Dianane já começou a trazer, que é, né, pensar nessa alfabetização lá na PNA, e aí é importantíssimo a gente reforçar, né, o que a Dianane já disse ali, eu vou reiterar, que é essa questão, né, a gente não está falando de uma alfabetização na educação infantil, a gente está dizendo que a alfabetização, né, a educação infantil, ela contribui com várias habilidades que a gente está chamando aí de habilidades preditoras, né, a partir da PNA,
habilidades preditoras para essa alfabetização. E inúmeras coisas que vocês já colocaram no chat faz todo sentido mesmo. Então, uma criança que passa pela educação infantil ao chegar no primeiro ano, tem diferencial daquela criança que vem de casa, né, entre aspas, para o primeiro ano. Por que tem diferença? Porque existem coisas que a gente desenvolve lá na educação infantil, que está previsto na BNCC, que vai fazer, né, que vai nortear esse sentido aí de uma educação formal que vai favorecer essa alfabetização. Inúmeras coisas, né, que vocês citaram. E aí, como que a BNCC trata essa questão, né, da educação infantil na BNCC, né, nesse contexto? Por que a gente fala disso? Porque tem o lúdico, tem o brincar, tem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, mas como que a gente alcança e garante isso? Por meio daquilo que a gente vem falando toda a live, né? Intencionalidade educativa. Não tem outro jeito da gente alcançar, né, a garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças, se não for pelo viés aí, né, da intencionalidade educativa. Porque se for diferente, não precisa ser na escola, né? Pode ser em casa, pode ser em qualquer outra instituição, com qualquer outro tipo de profissional, entre aspas, né? Se está na escola, se está no contexto da educação infantil, se a gente está ali, né, preparado, organizado para oferecer uma educação pautada na BNCC, tem que ter intencionalidade pedagógica, né? Então, acho que isso é algo que a gente precisa ter muita clareza. Nas telas a gente foi colocando, né, a importância da concepção da criança, que criança é essa que aparece na BNCC, em que ela se difere das outras regulamentações e até da nossa trajetória histórica, né? A gente vem falando disso em muitas formações, né, da criança que estava lá, né, para ser disciplinada, da criança que está lá, né, que existia aí no nosso contexto social, para ser só cuidada, porque ela não entendia, porque ela não tinha condição, né? Era muito na perspectiva assistencialista, para a criança potente que está lá na BNCC. Então, esse conceito de criança ele é importante, da que questiona, da que conclui, da que levanta hipótese. Então, não dá para ser uma educação, né? Ofertar dentro do nosso contexto, aí, da nossa escola, dos nossos espaços, uma educação que vai restringir a isso. Né, a sentar e mandar o menino escrever num livro 4 horas. Nunca foi o objetivo e não pode ser na educação infantil. A nossa intencionalidade pedagógica não se restringe a só registros, né? A gente precisa ampliar essa visão, precisa pensar nessa apropriação aí do conhecimento de mundo. Tudo isso não é confinado, né? Não é sentado ali dentro de uma sala de aula, é ocupando esses espaços. Eu falo que é um termo, né, que é muito usual aí, desemparedar essa educação infantil. Então, a gente está falando nessa perspectiva, é essa criança, é esse trabalho que está proposto lá. E aí a gente vai entender também que é lindo, mas não é só soltar esses meninos, abrir a porta e deixar. Né? Não é uma visão espontaneísta, para isso tem planejamento, para isso, né, a gente precisa conhecer o que e como fazer, o que a gente está fazendo e com qual intenção. Então, eu falo que é um processo, se a gente for observar na BNCC, que está muito equilibrado, né? De dizer, é uma criança potente, é uma criança que tem condições de aprender e lidar com esse mundo, não pode ser sentadinho, amarrado, só escutando, mas eu preciso de um professor potente para lidar com essa criança potente, né? E isso a gente só vai conseguir se a gente tiver um bom direcionamento, clareza nas nossas intencionalidades, para a gente garantir isso para a criança. Na próxima tela, eu coloquei, né, que a criança ela pode, né, e deve aprender certas habilidades, né, de leitura e escrita nesse contexto. Nós vivemos no mundo letrado, né? E nem todo acesso, quando a gente pensa, toda criança tem acesso à leitura, toda criança tem acesso a esse letramento, a esse enriquecimento. A gente sabe que não tem. E a escola é lugar disso mesmo, né? De estreitar esses laços, de aproximar isso, de enriquecer esse vocabulário. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do vocabulário, que é um diferencial visível, né, nas crianças que têm bons estímulos, que têm um repertório cultural ali, né, um acervo maior. A gente consegue perceber a questão do vocabulário com muita clareza. Então, é algo que a gente precisa, né, aprender a lidar e a lidar de uma forma que vai, de fato, acolher, fazer isso a partir, né, daquela concepção de uma criança potente.
Aí eu ainda coloquei, né, no segundo item, ó, essas habilidades terão um papel determinante na sua trajetória escolar. E fato, né? Isso que a gente promove, essas condições que a gente oferta, esse estímulo adequado, né, é algo que a gente fala muito também ao longo das nossas lives. Não é mais e nem menos, é adequado, é equilibrado, né? Excesso de estímulo, atropelar coisas, né? Lidar com aquela criança, né? Como se fosse literalmente ali, né? Uma escola padrão tradicional, com o menino sentado e falando para ele copiar, para ele registrar, sem respeitar esses processos, não resolve, é estímulo que não é adequado, aí não adianta. Para a gente acessar, né? Para a gente garantir aí qualidade do que a gente está ofertando nas nossas intencionalidades, a gente tem que equilibrar isso. Conhecer da criança, né, do marco de desenvolvimento infantil, conhecer da BNCC e da visão dessa criança, desse ensino, dessa aula, dessa escola, desses espaços, para a gente conseguir mesmo realmente ofertar ali habilidades que estão ligadas à literacia emergente, que nada mais é se a gente fosse pensar dentro do contexto daquele mundo letrado, do letramento que a gente fala há tanto tempo, né? Dar condições ali daquela criança se apropriar desse espaço. Na próxima tela, eu listei o que a gente vai tratar hoje. Não foi o que a Diana colocou no início. A gente não está dizendo que são só essas habilidades preditoras, até porque, se a gente for aprofundar, dentro de cada habilidade preditora dessa, tem outros aspectos envolvidos, tá? Esses aspectos que a gente trouxe para discutir hoje, até por causa do nosso tempo também, está relacionado com o que está previsto, com o que esteve previsto no edital, né, do livro didático, onde a gente foi, né, construindo, elaborando, e também na PNA. Então, a gente trouxe as habilidades de conhecimento alfabético, que vocês listaram aí no chat bonitinho, nome, som, forma da letra, beleza. Consciência fonológica e consciência fonêmica, que também foi listado aí, né? A gente vai falar da consciência de palavras, da consciência de sílabas e da consciência fonêmica. Vocês não comentaram tanto dessa parte, eu acho que é algo que talvez seja novidade, entre aspas, né? Porque a gente já colocou no material, já tem muita gente que trabalha, mas ainda não é tão popularizado com esse nome, que é a nomeação automática rápida. Nomeação automática rápida de um modo geral e a específica de objetos e cores. A gente vai falar da nomeação automática de letras, de números, tá? Que a gente faz durante todo o processo, e de objetos, cores, formas, tá? A escrita, ou escrita do nome, que estava assim na PNA, né, e estava também lá no edital. Então, a gente vai trabalhar com as questões da escrita, do traçado, que vocês lembraram aí, né, e também da escrita, da memorização, desses aspectos, né, de pareamento ligado ao nome. E, por último, memória fonológica, que eu lembrei na hora que eu vi lá, né, saber ouvir, a discriminação dos sons e etc. A gente vai falar um pouquinho também dessa memória fonológica. Eu vou começar. Diana, sabe que a gente já tenta sortear um agora? O que você acha? Eu acho que a gente devia, porque tem muito brinde, gente. Vamos sortear um agora. Ai, Pai Eterno, tem que dar certo, hein, gente? Pessoal, para quem não preencheu ainda, tá no topo do chat, tá? Tem uma parte azul, vocês vão clicar e vão preencher o formulário. Eu vou sortear com quem já preencheu agora, para testar. Se der tudo certinho, eu vou sortear um só agora, tá, Diana? Se der tudo certinho, a gente vai sorteando daqui a pouquinho de 2 em 2, ok? Espera aí, tá, gente? Para ver, eu vou na torcida aí para esse negócio dar certo. Vai dar certo, Gislene, sempre dá. Ó, consegui gerar a minha planilha. É o seguinte: vocês preencheram o link, eu gero uma planilha, na planilha tem um número para cada nome, tá? Eu vou utilizar um desses sorteadores aqui online, vou colocar os números aqui no momento preenchido. Tem 320, tem muita gente para preencher ainda, hein? Tem mais, quase 600 pessoas na live. Eu vou sortear, então, do número 1 até o 320. Espera aí, hein? Ai, pronto, já coloquei. Número. Tchau, tchau, Ai, esqueci até de falar o que eu ia dar. O povo está tão animado com o sorteio que eu nem contei o que era, Tiana. O que a gente vai sortear primeiro? Um livro literário da Rona, tá?
da Rona Editora, que chama Troca-Troca de Letras. Então, eu estou sorteando ele agora, Troca-Troca de Letras. E esse Ok? dá para trabalhar a consciência fonológica, gente. Esse livro é ótimo. Inclusive, tem um pequeno trecho no nosso livro, né, da coleção Vila Mundo. Verdade. Ó, o número sorteado foi o 209. Agora eu vou procurar na tabela. Espera aí. Ai, 209. E vou contar quem que é, hein? Ó, é a Maria de Lourdes da Trindade Duarte Souza. Maria de Lourdes. Escreve aí no chat para mim, Genane. Maria de Lourdes da Trindade Duarte de Souza. Tem nome grande. Duarte de Souza. Deixa eu ver de onde que ela é. São Gonçalo do Amarante. Que bacana, Rio Grande do Norte. Você vai receber, você já colocou os seus dados aqui, CEP, tudo direitinho, a Rona vai estar te encaminhando o livro Troca-Troca de Letras. Tá, Maria? Daqui a pouquinho a gente vai sortear mais, tá? Podem continuar preenchendo quem não preencheu, que toda hora eu vou gerar a lista, né, a planilha atualizada, tá bom? E tô anotando aqui também, num caderninho aqui do lado, quem que Ela já foi. deu um grito lá. Que bom, fico muito feliz, viu? Então, beleza. Deixa eu continuar, então. Volta lá para a tela que vai dar tudo certinho. Graças a Deus, deu certo. Agora eu vou ficar até mais animado por aqui. Eu estava aflita de não funcionar, hein? Bom, eu vou começar, então, pelo conhecimento alfabético, que é algo que a gente já vem falando aqui nas lives, então eu vou passar, né? Não vou aprofundar tanto, vou dar alguns exemplos, mas a importância que isso tem, né, no contexto da educação infantil. 4 e 5 anos, né, a gente já trabalha essa percepção do conhecimento alfabético. O que seria o conhecimento alfabético? O combo, né, que a gente fala tanto. Nome da letra, forma da letra e som da letra, tá? Esses três caracterizam aí o conhecimento alfabético, uma coisa importante, né? Quando a gente fala de som da letra, a gente está falando de um conhecimento do fonema. A gente não está falando da consciência fonêmica, que é uma das últimas habilidades na hierarquia da consciência fonológica que a criança vai adquirir, que é nomear, perceber, né, auditivamente, todos os fonemas presentes numa palavra. Tá? Aqui, quando a gente trabalha com conhecimento alfabético, é na perspectiva de reconhecer, de conhecer mesmo o fonema, tá? De perceber qual que é o som daquele fonema, que o A, por exemplo, faça A, faça AN, ok? Então, nome, som e forma, dentro do conhecimento alfabético. Na próxima tela, eu coloquei algumas estratégias de trabalho com nome. Eu sei que vocês usam inúmeras, né? Aqui é só para exemplificar. Com o nome da letra, por exemplo, né? Dá para a gente fazer pescaria a partir do nome da criança, que é importantíssimo, né? Geralmente a gente faz esse trabalho na sala de aula com as letras iniciais da criança, depois a gente vai expandindo isso para cada letra, né, do nome dela. Então, ela pode brincar com a pescaria, que é o que tem aí, né, numa das fotos. Pode estar fazendo, além disso, né, nomeando mesmo num bingo, nomeando ali, né, num jogo. Tem várias estratégias, inclusive, na coleção Vila Mundo, que trabalha com essa percepção, né, do nome da letra. A gente tenta sempre fazer isso de forma bem casada, né, nome, forma e som. Equilibrando isso para que a gente consiga caminhar com isso pareadinho para não ficar, né, desequilibrado. Então, o nome da letra, a gente sugeriu essas duas estratégias, só para vocês perceberem. E eu estou usando um termo que a gente vai falar logo a seguir, né, que é pareamento. Parear, né, no sentido de montar pares mesmo, tá? De fazer comparação. Tem o Rafael escrito, né, aí nessa tela da esquerda, aí nessa imagem. E ele está pescando as letrinhas e pareando. R com R, A com A. E à medida que ele vai fazendo isso, professor, vai, né, fazer esse processo de nomeação. Parear é nesse sentido, tá? De fazer correspondência. A gente faz isso, por exemplo, quando a criança vai montar o nome com letras móveis. A gente faz isso, por exemplo, quando a criança, né, vai usar aprendedores para poder associar a letra que está lá, ok? E a pescaria mesmo, que ele vai pescando, vai nomeando as letras e vai guardando o peixinho ali, né? Na próxima tela, eu coloquei mais duas imagens, que é o bingo das letras. E aí é muito legal a gente pensar nesse bingo, porque eu posso fazer um bingo para trabalhar com o nome da letra, mas eu posso fazer um bingo também para trabalhar com a forma da letra. Como assim?
Se eu não mostro para a criança qual letra que é, ela tem a cartelinha dela de bingo tradicional. Se eu não mostro qual letra que eu tirei né, da caixa, do pacote, e falo letra B, ela tem que escutar que é a letra B, né, o nome dessa letra, e procurar a letra, né, lá na cartela dela. Então, nesse processo, o que ela está envolvendo? A relação do nome da letra com a forma da letra. Né? Então, a gente pode fazer várias estratégias, né? Eu posso cantar o mesmo bingo sem falar o nome da letra, mostrando só a forma para as crianças cantarem para mim. Então, eu tiro lá da minha sacolinha a letra D, só mostro, não falo. E pergunto que letra que é, aí as crianças vão responder D, D, quem tem a letra D pode marcar. Então, a gente pode fazer esse processo. Essa trilha também do alfabeto, onde a criança vai pulando, né, a partir do dado, caminhando, o número de a quantidade, né, retirada no dado, a letra que ela para, ela nomeia essa letra, e aí ela vai estar percebendo também esse som. A gente pode adaptar isso para o som também, né, trabalhando com imagens e atrelando esse processo, tá? Nos sons, eu coloquei algumas imagens na próxima tela, trabalhando com a coleção Vila Mundo, né, chamando atenção para esse conhecimento alfabético, som da letra. O que começa, né? Com qual letra começa o avião? Para a criança identificar que é o A. A bicicleta, fazendo bem o som, né, para que a criança perceba aquele som inicial. Além desse, eu trouxe o exemplo do bingo do som inicial, onde tem a letra, eu poderia só ter a imagem, tá? E a criança tem que identificar qual que é a letra inicial daquela imagem ou daquela palavra, né, que está ali representada. Se tivesse só, por exemplo, o cão ou o cachorro à mão, a gente ia editar, né? Ele ia ter as imagens e a gente mostraria as letras para identificar qual que é a letra inicial ali, qual que é o som inicial ali, né, daquele bingo. E marcaria na cartela a imagem ou a palavra, dependendo do contexto, que inicia daquela mesma forma. Esse jogo que está aí é daquela caixa de consciência fonológica, né, aquela caixa amarela do PNAE, né, que foram para as escolas de primeiro ao terceiro ano, no período aí, né, de formação do PNAE, tá? E a outra, já falei que é da Vila Mundo, ok. Ainda sons, né, eu coloquei mais estratégias da Vila Mundo, que é um dominó, né? Um dominó aí de letra inicial, onde tem a letra inicial e imagens, e a criança precisa fazer pareando, né? A imagem com o som inicial. Então, pipoca. Com qual letra começa, né? O som da palavra pipoca, que representa aquele som. Aí ele vai achar a letra P e vai montando o dominó a partir disso. No lado direito tem um intruso, que é uma cartela. Nessa cartela tem várias imagens e tem uma aí que é intrusa, que não começa com aquele mesmo som. E aí a criança precisa identificar quais dessas imagens que está em cada cartela que não inicia aí com o mesmo som, tá? Além desses dois aspectos, né, que eu tratei, não precisa tratar, eu estou explicando de forma, né, separei para explicar de forma didática, mas não precisa fazer essa separação. Numa atividade é possível puxar nome da letra, forma da letra e às vezes som da letra, às vezes forma, né, ou às vezes não, só nome e som, às vezes eu vou trabalhar a forma, o nome e o som, então é possível de se fazer. Aqui eu estou explicando só para exemplificar, tá? E o trabalho com a forma, né? A forma também é algo que a gente precisa se ocupar muito, né, dessa questão. Então, antes de traçar a letra, se entregar um lápis, né, para essa criança, um giz para essa criança, a gente precisa envolver atividades que vocês lembraram, né, de coordenação motora grossa e fina. Então, se a criança não segura o instrumento de forma adequada, se ela não tem força adequada nas mãos para poder traçar, né, ela não vai conseguir fazer aquele traçado. Então, a gente precisa ter todo um cuidado que antecede a esse registro. E aí a gente colocou um passo a passo na coleção Vila Mundo, inclusive tem um vídeo tutorial que daqui a pouquinho eu vou colocar um QR Code, e na hora que a Diana estiver falando, eu vou colocar também lá um link, tá? Lá no nosso chat,
que trata, né, de um dos tutoriais, a Renata, que gravou para a gente, Renata Viana, ela vai explicando passo a passo desse processo, fazendo com uma criança para que você, modelando mesmo, né, esse passo a passo. Caminhar sobre as letras, traçar primeiro, né, com o dedo, na tinta, na areia, no ar, para depois disso, né, utilizando os instrumentos específicos da escrita. Então, tem todo um passo a passo que a gente precisa considerar, partindo, né, da coordenação motora grossa para fina, vai caminhar, vai entender esse movimento primeiro, vai utilizar o dedo, né, a mão, fazer todo aquele processo com tinta, com areia, com vários recursos, até chegar onde a gente quer, que é, de fato, alcançar, né, a escrita ali dentro do espaço, dentro do livro, do caderno, onde é que a gente for utilizar. Dei print a algumas telas do passo a passo que a Renata está fazendo, só para exemplificar cada item para vocês, tá? Nesse primeiro, ela estava utilizando, né, com uma criança, mostrando o que a gente quer dizer com caminhar sobre a letra, que é traçar a letra no chão, e aí ela explica passo a passo que a posição dessa escrita, desse traçado que o professor faz, a criança precisa estar do lado ou atrás, né, para ele conseguir visualizar o movimento no mesmo ângulo da escrita. E depois a criança caminhando sobre a letra U, por exemplo, seguindo o movimento do traçado. Então, esse passo a passo, a gente já fala que é o primeiro, né, que a gente vai fazendo, para que a criança se aproprie desse movimento, para depois ela ir para o caderno, para as outras versões, tá? No segundo passo, a gente colocou várias sugestões, inclusive ela mostra algumas, essa primeira foto aí da menininha fazendo S, né, na tinta, no saquinho, ziploc com tinta, tá nesse vídeo tutorial, nessa modelagem, que é quando a gente vai utilizar o dedo, né, para fazer esse traçado, quer seja nessa tinta, né, no saquinho, na areia, farinha. Na estratégia do quadro, essa da direita também que a menininha está apagando, o professor traça no quadro e ela vem, né, a criança vem cobrindo, apagando mesmo com o dedo traçado, seguindo o mesmo movimento feito pelo professor, onde começa e onde termina esse traçado. Tem esse do carrinho também, que eu não sei se vocês conhecem, é uma pista de carrinho. As letras, né, tem um movimento de uma pista e a criança faz o contorno, né, nessa pista com um carrinho, fazendo o mesmo movimento aí do traçado. Então, aqui a gente não está utilizando lápis, não está utilizando um recurso além do próprio corpo ainda, tá? No terceiro passo, eu coloquei, né, a parte onde a gente vai fazer o rascunho, onde a criança vai ter a chance aí, né, de ter vários contatos antes daquela escrita autônoma. Então, a gente colocou traçado com giz de cera, traçado com lápis no papel de rascunho. Então, antes de ir para o livro, antes de ir para o caderno, ela, né, ter o direito também de fazer os seus testes, de fazer os seus traçados, né, numa parte que seja de rascunho. Coloquei esse exemplo dos dois És aí, só para poder visualizar. Esse primeiro está o contorno da letra E vazado, para a criança completar, por exemplo, com uma tinta, molhar o dedo na tinta e completar. O outro tem alguns pontinhos, tá? A criança vai molhar o dedo na tinta e vai fazer, né, os pontinhos no mesmo movimento, no mesmo traçado que a letra E, tá? Além desse aqui, dá para fazer com cola colorida, né, com outros recursos. É uma estratégia mesmo, né, para a criança ir aperfeiçoando esse traçado. Sentiu pelo movimento motor grosso caminhar, depois, né, foi para essa parte com o dedo, agora está utilizando instrumentos, que pode ser cola colorida, giz, o próprio lápis, tá? Depois que eu coloquei aqui no quarto passo, que a gente vem seguindo essa lógica, aí sim vai para o caderno, né? Ou o caderno sem pauta ou no livro, né? Como é o caso de muitas redes que utilizam direto somente o livro ou utilizam algum outro recurso, caderno, além disso. Tá? Então, é um caminhar mesmo, que vai envolver coordenação motora, que vai envolver força, né, dessa mão, uso, manuseio adequado desse instrumento, estimulações adequadas nesse processo para chegar até nesse ponto. Aqui é só o produto de muito trabalho que antecede, né? Eu coloquei um link, um QR Code, desculpa. Vou copiar o link e vou postar daqui a pouquinho também, mas coloquei esse QR Code para quem já quiser lendo. Mas já está disponível o material do MEC, né, do material digital do MEC, que foi produzido, né, pelas editoras.
Lá tem vários vídeos tutoriais sobre diversos temas. Esse que eu mostrei para vocês é específico, é um dos vídeos que tem lá, são 10 vídeos tutoriais, modelando, outros explicando sobre consciência fonológica, literacia. Então, depois, quem não conseguir aí, pode ir pedindo, que eu vou pedir, eu vou colocando, vou deixar o link facinho aqui, vou postando para vocês, tá? Para vocês acessarem todos os tutoriais. Esse que é o que eu projetei, né? É o link que tem todos, que vocês conseguem acessar todos os vídeos tutoriais, tá? Vou pedir o Thiago para deixar na tela um pouquinho, para o pessoal dar conta de fazer o scanner. Diana, posso sortear mais um? Gostei disso. Ai, vamos sortear mais 2, né? Porque senão nós vamos acabar esse sorteio, não. Tem muito prêmio. Então, eu vou colocar 2 de uma vez. Vou sortear 2 números, hein? Espera aí. Agora eu tenho que voltar lá, porque agora já tem quase 500 pessoas que preencheram. Ainda falta gente aí. Falta gente chegar. Preencham aí, por favor. No topo do chat tem um link, preencha esse link para que você possa, esse formulário, né? Para que você possa participar do sorteio dos brindes que vão acontecer aqui durante a live. Brindes que são aí cedidos pela Rona Editora. Estou vendo que a Ana Gabriela também está participando, né? Gerente editorial da Rona. Viu, Ana Gabriela, sempre aí com a gente, dando esse apoio. Então, vamos aí. E enquanto, né, a Gislene vai sorteando ali, né, Gislene? Eu vou aproveitar para falar da oficina de ideias que vai acontecer, promovida pela Rona Editora, no mês de agosto. Tá? Vocês vão receber maiores informações. Vai acontecer no mês de agosto a oficina de ideias promovida pela Rona Editora e que a Vânia, né, que vai estar ministrando essa formação aí para os adotantes da coleção Vila Mundo. Então, fica de olho aí nos seus e-mails, nas redes sociais, que em breve vocês vão receber mais informações sobre esta live, né, oficina de ideias promovida pela Rona Editora, tá bom? Genane, já consegui aqui. Então me fala aí quem é a ganhadora. Peraí, que eu não olhei, não, fiquei curiosa, mas não olhei ainda, estava te esperando. O primeiro sorteado vai receber, aliás, os dois, vou sortear os 2 kits da Rona. Nesse kit vão vir 2 caderninhos, um bloco e uma caneta, tá? Eu vou sortear, então, para os 2 números esse kit da Rona. Primeiro número sorteado foi o 113. Peraí que eu vou localizar, tá, gente? 113, vamos ver quem que é o 113. Gente, eu adoro sorteio. É bom demais, né? A gente ganhar prêmio, Oh. mas a gente dar prêmio é melhor ainda. Ai, é uma delícia. Genane, a pessoa é de Passos. Tararã. O número 113 é de Passos, não é? Ó, o nome, deixa eu só ver aqui. É Lívia Larissa Rodrigues. Lívia Larissa Rodrigues, de Passos. Parabéns, Lívia, já coloquei lá no chat também. Tá, agora eu vou para o número 17. Espera aí. Olha. 7. Esse é longe. É do Rio Grande do Norte. Jardim de Piranhas. Quem será? Foi a Daniele, com 2 L's, viu, Genane? Daniele Cristina de Paiva Cardoso. Jardim de Piranhas, tá? Olha, tá rodando, hein? Tá bom. Tá indo para o país todo. Genane, agora eu aproveito e passo a palavra, tá? Enquanto isso, eu vou acompanhando o chat e vou colocando o link do tutorial lá também. Ai, Paiva saiu Paica, gente, mas é Paiva, tá? Paiva Cardoso. Depois que eu postei que eu vi. Mas vão ter muitos outros prêmios ainda. Vamos continuar, então, né, Gislene? Agora é minha parte? Agora é minha parte. Então, vamos lá. Vamos falar agora. Esse nós vamos falar até um pouco rapidamente, porque nós já tratamos sobre essa habilidade preditora no nosso último encontro, que foi a consciência fonológica. Enquanto a Gislene estava falando ali, né, sobre o conhecimento alfabético, eu fiquei pensando aqui como que essas habilidades elas realmente são um alicerce, né, gente, para essa apropriação desse sistema de escrita alfabético
que as crianças vão passar em breve, né, nos anos posteriores da sua escolarização. E a consciência fonológica, ela é essa habilidade, né, abrangente que inclui identificar e manipular intencionalmente as unidades da linguagem oral. Né? É essa habilidade de discriminar e manipular os segmentos sonoros da nossa fala, né? Mas é uma habilidade consciente, não é inconsciente, é uma habilidade consciente de manipular essas unidades sonoras da nossa fala. É um avanço da criança quando ela começa a perceber que essa fala ela é formada por unidades, né? E algumas unidades mais globais e outras unidades mais menores, né? É realmente um avanço quando a criança começa a ter consciência disso. Pode passar, Tiago. Essa habilidade de consciência fonológica, ela é uma habilidade metacognitiva. O que quer dizer isso? Que ela é uma habilidade que torna a criança capaz de pensar sobre o próprio pensar dela, sobre esse aprender dela, né? Então, ela torna ela capaz, né? Uma habilidade que possibilita que ela pense, que ela reflita, né? Que ela estabeleça reflexões sobre essa habilidade de pensar dela, né? Então, de forma consciente. E a habilidade fonológica, como nós vimos no nosso último encontro, ela compreende a consciência de palavras, a consciência de sílaba, a consciência de rimas, as aliterações e a consciência fonêmica. Pensando que essa consciência de palavras, ela envolve, né, a criança perceber que na nossa fala, que nos livros, nas músicas, nós constituímos tudo isso ali de palavras, né, que são unidades da nossa fala. E a consciência de sílaba, que essas palavras podem ser divididas em unidades menores, e essas unidades menores são chamadas de sílabas. E aí, nessa consciência de sílaba, além da contagem das sílabas, da comparação entre sílabas, do número de sílabas entre diferentes palavras, também entra a manipulação silábica, que mesmo sem escrever letras, a criança já vai percebendo pelas reflexões que ela vai fazendo dessas unidades sonoras que são as sílabas. As rimas também, que são essas coincidências sonoras nos finais de palavras, que são muito utilizadas nos versos, nas parlendas, em muitas músicas também, né? Faz parte também dessa hierarquia, né, de consciência fonológica. As aliterações, que são sons consonantais, que coincidem, né, de forma também consciente, de uma forma objetiva, né, em alguns textos, que tem um objetivo ali de dar uma sonoridade, também faz parte da consciência fonológica. E a consciência fonêmica, que já é essa reflexão, né, essa percepção sobre essas unidades menores ainda, que são os fonemas, né, e a relação desses fonemas, e que vai compreender a análise de sons e a síntese de sons. Para nós não delongarmos nisso aqui, porque não é o caso, porque nós fizemos uma live já mês passado sobre isso, nós deixamos aí no próximo slide um QR Code também da live Consciência Fonológica, que está aqui no canal da Prodimp, que foi realizada no mês passado. Você pode acessar por meio desse QR Code. Então, a segunda habilidade preditora da alfabetização é a consciência fonológica. Gislene, podemos sortear mais um? Dijanele, pode. Gente, eu estava aqui rindo horrores enquanto a Dijanele estava falando, quase atrapalhando. Os meninos da nossa equipe, eles fazem umas fotos da gente, sabe, quando tá na live. Gente, vocês precisam de ver que coisa. Eu falei que dou um brinde para quem conseguir tirar uma foto que presta minha. É Tá terrível triste. tirar essas fotos, a gente custa acertar uma. Quem será Ó, que vai ganhar agora? Olha, gente, já estou torcendo aí para esses outros municípios que estão presentes ainda não receberam ainda brinde, ó. Vamos ver. 567 agora. Ainda tem quase mais de 700 pessoas na live. Pode preencher isso aí para vocês ganharem. Espera que Verdade. eu vou só repetir o sorteio. Sortear mais dois, pode? Pode sortear mais dois. Inclusive, gente, quem ainda não preencheu, tem um link aí no topo do chat. Você ainda pode participar dos próximos sorteios. Preencha esse formulário e participa dos próximos sorteios.
Ó, saiu lá na frente. Primeiro, eu vou sortear primeiro um livro também da editora Rona, que é Cachinhos, Conchinhas, Flores e Ninhos. É um livro literário, tá? O primeiro sorteado vai levar o livro literário. O segundo vai levar um kit da Rona, aquele que eu falei, 2 caderninhos, um bloco e uma caneta, tá? Espera aí, que o primeiro foi o número 487, oba, e o segundo foi 237. Espera aí que eu vou procurar agora. Vou ir no primeiro, começar do primeiro, 487. Aí, peraí. Ah, esse trem é bom demais. Consegui. Goiás, Itumbiara, Goiás. Quem será? Tá, Cláudia, eu não sei se foi erro na digitação. CL, viu, Dianane? Cláudia Elaine de Souza. Cláudia, Cláudia é Cláudia Elaine, com C? com C de casa. Ah, Elaine de Souza, ela é de Itumbiara, Goiás. Deixa eu só ver se é Itumbiara mesmo. É, Itumbiara, Goiás. Souza, Itumbiara. Itumbiara. Pronto, ela vai levar o livro, então, Cachinhos, Conchinhas, Flores e Ninhos, tá? Agora eu vou para o segundo sorteado, que foi o número 237. Gente, é número demais, até dói o olho. 237, peraí. Caratinga, Minas. olha! Vamos ver quem é, hein? Caratinga. Estou anotando aqui do lado para depois eu vou localizar fácil. É a Miriam, aí, Dianane, é Miriam com tio no ar, tá? Miriam Viana de Souza Ribeiro. Miriam Viana de Souza Ribeiro. O kit da Rona, tá? Caatinga, né? Caratinga. Deixa eu ver se é Caratinga mesmo. Caratinga. Ok? Ok. Então, beleza. Daqui a pouquinho a gente sorteia mais. Ô, Gislene, Preencham aí. né? Aproveitando para a gente falar também, gente, que a Rona Editora, junto com a sua parceira, deixa eu buscar aqui, a sua parceira VW Editora, participaram do QND Literário e logo, logo vocês saberão dos títulos que foram aprovados. Então, fiquem de olho, né? E a gente conta com a avaliação de vocês nas obras que estão aprovadas aí. Tem muita coisa boa e bacana de obra literária da Rona Editora, né, Gislene? Tem mesmo. Muita coisa boa. Muito livro literário bom. Ah, Caratinga aí, pessoal, tudo felizinho, ó. Deixa eu fechar aqui para você dar sequência, Diana. E aqui eu estou vendo aqui no chat, aproveitar a Cristiana perguntando. Cristiana, beijo para você, lá de Mário Campos, município que eu amo, que mora aqui no meu coração. Ela perguntou sobre essa fala minha de manipular intencionalmente, né, as sílabas. Eu imagino que é essa manipulação intencionalmente das sílabas. O que quer dizer isso, né? É a criança conseguir perceber, além dela perceber que a palavra é dividida em unidades sonoras, ela utiliza essas unidades sonoras, que são as sílabas, né, em unidades sonoras menores, ela utiliza essas sílabas e ela forma novas palavras. Por exemplo, você fala com ela sobre. Deixa eu ver, hoje mesmo nós trabalhamos com isso, é porque, como nós fizemos a live semana passada, né? A sílaba inicial de banana e a última sílaba de mala. Então, qual a palavra que vai ser formada pegando a primeira sílaba de banana e a última sílaba de mala? Então, vai formar bala. Quando a criança, ela não está escrevendo, ela não está usando letras, ela está usando ali a discriminação auditiva, o processamento auditivo, a sua percepção dessas unidades sonoras na palavra e está formando palavras ali. Então, é essa manipulação. Pode acontecer de várias formas, tá, gente? Eu estou aqui exemplificando bem rapidamente, porque hoje a gente não vai aprofundar nisso, porque nós já fizemos uma live sobre isso, mas ela conseguir manipular essas unidades sonoras para formar novas palavras. Ela pode usar a inversão, ela pode usar
A omissão, por exemplo, fivela. E se eu tirar o fi? Se eu tirar a primeira sílaba, o que, que vai ficar? Ficou vela. Então, ela dá conta de fazer essas manipulações silábicas. A Aninha colocou lá também no chat sobre as obras do PNLD literário, tá? As obras aprovadas. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo de todas essas obras. Então, vamos dar continuidade aqui, né, gente, falando sobre a nomeação automática rápida de objetos e cores. Logo em seguida, nós vamos falar também sobre a nomeação rápida, automática rápida de letras e números. Para que é importante essas nomeações, né, o trabalho dessa habilidade preditora aí na educação infantil, e que eu e a Gislaine contemplamos aqui, e a PNA também contemplou como uma habilidade que deve ser destacada. O nosso sistema de escrita alfabético, ele tem uma lógica, né? Ele tem uma organização, ele tem regras que vão dizer que as letras, os grafemas, eles precisam ocupar uma determinada posição, uma determinada sequência, para ele notar, para ele representar aquilo que nós queremos dizer. E aí também para a gente conseguir ler aquilo que está escrito. Então, tem ordem, uma ordem correta para que eles sejam organizados ali para realmente representarem. Por exemplo, se eu escrevo bala, mas eu coloco A antes do B, eu não estou escrevendo a palavra bala. Se eu coloco A-B-L-A, já deixa de ser a palavra bala. Né? Então, existe uma organização, uma sequência desses grafemas, né, para eles representarem, para eles notarem aquilo que realmente a nossa fala está reproduzindo. Tá? Então, quando nós pensamos nessa nomeação automática rápida, que é a habilidade de nomear rapidamente sequências de conjuntos de figuras e objetos, eu já estou trabalhando para futuramente essa criança também dar conta de nomear ali as palavras numa ordem que elas vão, as letras numa ordem em que elas vão formar determinadas palavras. Então, aqui na nomeação automática rápida, pode passar, Thiago? Vamos pensar, né, numa gradação para a gente realizar esse trabalho. Então, nós começamos ali com tampinhas e com cores, né? A criança sempre pensando, se eu estou preparando, né, são atividades, né, preditoras da alfabetização, então eu tenho que pensar sempre o que essa alfabetização vai me exigir, o que vai exigir dessa criança esse processo de apropriação do sistema de escrita. Que ela saiba ler, né, da esquerda para a direita, que é o sentido da escrita. O sentido da escrita, ler e escrever, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, sempre na nomeação automática rápida, eu vou seguir também essa direção da escrita. Então, começando lá da tampinha, vermelha, verde, amarela, depois verde, vermelho e vermelha, depois vermelho, amarela, não sei onde que arrumei a amarela. Vermelha, vermelho e verde. Então, gente, essa nomeação automática é para a criança aprender ali, né? Ela cada vez ser mais rápida nesse tipo de nomeação e vai preparando ela para o sistema de escrita. Então, nós começamos ali com 3 objetos, depois com formas e cores. Aí já incluímos 4, porque a gente vai aumentando o nível de dificuldade, e depois com animais, com 5 animais. Então, a gente vai graduando ali, mas sempre lembrando, começa a nomear da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é a mesma direção da escrita. E vamos para a nomeação automática rápida também de letras e números agora. É a habilidade de nomear rapidamente uma sequência aleatória de letras ou dígitos. Então, não é na ordem alfabética, não é na ordem numérica, né? Mas é uma nomeação rápida numa sequência aleatória. Vamos ver as pranchas que nós preparamos agora. Essas pranchas vão ajudar aí nesse trabalho de nomeação automática rápida de letras e números. Na primeira prancha, a gente tem aí os números, estão vendo que eles estão em ordem invertida, né? Não em ordem aleatória, e sempre lembrando, começando da esquerda para a direita e de cima para baixo. Né? Então, 20, 11, 2, 8 e 5, A, B, C, D. Ali o segundo está na ordem alfabética, mas é o ideal, né, que ele não seja na ordem alfabética, que seja numa ordem aleatória. Gente, pensando também que
a criança faz a primeira leitura, a primeira nomeação, né? Logo em seguida, né? Depois que ela treina, a gente marca o tempo dela na primeira vez que ela fez essa nomeação, e logo em seguida a gente propõe para ela fazer a nomeação daquela prancha, né? Daquela sequência novamente, e a gente tenta, espera que ela reduza o tempo daquela nomeação. Então, por isso, nomeação automática rápida. Tá? Então, esse trabalho constante vai contribuir, né? É uma habilidade preditora da alfabetização, porque vai contribuir também com essa organização dos caracteres da escrita na sequência que eles precisam ficar, né? E nessa rapidez que ela vai precisar ali de agilidade da escrita e da leitura também. Tá? Vai ajudar na fluência de leitura e vai ajudar também na fluência da escrita. Pode passar, Tiago. Acho que nós vamos fazer o sorteio agora, né, Gislene? Vamos lá. Falou que é sorteio, estou toda alegre. Espera aí, agora são 622. Ainda tem gente que não preencheu, mas aumentou. Espera aí que eu vou baixar a lista nova aqui. Então, é do 1 ao 622. Espera aí. Genani, pode sortear 3 agora? Pode. Enquanto você vai olhando aí, eu vou respondendo aqui uma pergunta do chat. Tá. Que foi a Cristiana que colocou, né? Se a criança dá conta de fazer essas manipulações na educação infantil, deve ser levada ao avanço, isso pode ser considerado a queima de uma etapa? Ô, Cris, não, porque os estudos vão falar que a criança, a partir dos 4 anos de idade, ela já é capaz de desenvolver competências fonológicas, e essas competências, elas precisam ser estimuladas. Vocês estão percebendo aqui que a gente não está trabalhando, né, com a manipulação das letras, nem das sílabas, quando a gente fala de consciência fonológica. Nós estamos num papel, né, escritas, né, registradas. A gente está falando de manipulação de unidades sonoras. E a criança está com o cérebro preparado, né, para essa reflexão. Então, não é queimar uma etapa, mas é prepará-la para o que ela vai vivenciar depois, que é esse processo de apropriação da leitura e da escrita. Vamos lá, Gislene. Agora é o sexto prêmio, né? Agora é o 6º prêmio. Foi o número, saiu 3 números. Já sorteei os 3. O primeiro número sorteado foi o 198. Aí vai ser o livro Como Come a Lagarta. O 7º e 8º brinde vai ser os kits da Rona, tá? Então, ó, o primeiro sorteado foi 198, Formiga de Genani. Ah, muito que bom. bom! Ó, quem foi de Formiga? Deixa eu ver aqui. Anália Priscila de Almeida Silva. Anália Priscila de Almeida Silva. Ok. Deixa eu só colocar aqui. Almeida Silva, de Formiga. Agora vamos lá para o kit da Rona. A Yara está perguntando se ela está participando do sorteio também. Yara, para você participar do sorteio, tem um link aí no topo do chat. Você precisa de preencher o formulário, acessa o link, preenche o formulário e você já começa a participar do sorteio. Nós ainda vamos ter, depois desses, mais 2 brindes. Quem sabe você não ganha um. De Genani Paulo Afonso, na Bahia. Ah, o pessoal da Bahia estava falando sorteio, alguém da Bahia. Aí, parece, tá escutando, ó. 405, que foi o número, foi Adriana Pereira Carvalho Varjão. Adriana Pereira Carvalho Varjão. Foi de Paulo Afonso, né? Paulo Afonso. Ok. Agora, o último número que eu sorteei foi o 272. Vou achar ele aqui, só um minutinho. Achei. 272 foi de Caratinga, Minas Gerais. Nós já sorteamos de Caratinga, não já? Ou foi outra cidade que eu confundi? Nossa, esse povo tá demais, hein? De Caratinga foi Fernanda Viviane, com Y no final, no Viviane, dos Reis Andrade. Fernanda Viviane, dos Reis Andrade. Foi o 8º brinde que a gente sorteou hoje. Caratinga, né? Isso. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Quem não preencheu ainda dá tempo. Tem 637, tem mais 700 pessoas na live. Tem gente que não preencheu ainda.
Tem gente gritando aqui, sorteio agora já. Delícia. Gente, não esqueçam, por favor, antes de eu começar, né, a falar, de deixar o like na live pra gente. Ajuda muito quando vocês clicam nessa mãozinha aí, tá bem? Bora lá, né, para a tela agora. Eu vou falar sobre a habilidade aí preditora, que é a escrita ou escrita do nome. A Diana estava falando dessa manipulação silábica, a gente está falando específico de consciência fonológica, né? A manipulação mesmo daqueles sons, né? Que a Cris perguntou, que é a questão, né? De ouvir e de realmente mobilizar, compreender, ter consciência daquilo que escuta, tá? A escrita também é uma habilidade que a gente vai dizer preditora que está prevista, inclusive, lá na BNCC, né? Que é a escrita em suas diversas hipóteses, ok? Então, a gente vai falar dessa habilidade de escrita, né, que a gente pode chamar de escrita espontânea, que é mais comum, né, para ir para a maioria das pessoas, e a escrita do nome. São duas coisas diferentes. Eu falo que a escrita do nome envolve o traçado, assim como a escrita espontânea, mas envolve uma cópia e uma memória. A criança, né, que não lê, obviamente, ela consegue registrar o nome dela, ou que não escreve palavras autonomamente, né, alfabética, vamos dizer assim, ela é capaz de reproduzir o seu nome, porque é memória. É treino, memória. Então, a gente vai falar dessas duas coisas. Da escrita, pensando na escrita emergente ou escrita espontânea, e na escrita do nome, tá? Essa habilidade, de acordo com a PNA, foi definida aí, ó, a habilidade de escrever a pedido, letras isoladas ou o próprio nome, tá? São os traçados que a gente trabalha e que são tão importantes quando bem desenvolvidos na educação infantil. Quando eu falo de traçado, eu estou lembrando daquilo que a gente, né, já falou anteriormente, que é daquele passo a passo para o traçado. Não é pegar um lápis e mandar a criança escrever aleatoriamente, né? Mas é traçar ali de acordo com toda aquela trajetória, corpo, né, caminhando sobre a letra e assim por diante, tá? Essas fichas estão, inclusive, no material da coleção Vila Mundo, e elas são organizadas a partir, né, dos níveis de escrita da criança, tá? Das hipóteses de escrita da criança. A primeira que tem a boneca, né, a gente está pensando numa criança pré-silábica, que ainda não consegue entender que uma palavra, né, uma palavra ou algo que ela ouviu é fatiada em sílabas. Então, a gente está levando a criança, né, nesse processo a pedido ali de refletir sobre isso. Boneca, boneca, tem 3 sílabas, por isso tem 3 quadradinhos. A gente está, né, utilizando essa estratégia aí de escrita emergente para organizar essa escrita de modo a levá-la a pensar. Que boneca não escreve com aquele tanto de letras. Boneca tem 3 partes ou 3 sílabas, que é uma habilidade da consciência fonológica que a gente adquire na escuta e depois a gente vai caminhando no traçado, tirando uma criança do pré-silábico para o silábico. A segunda, né, vem já separada em fonemas, né? Então a gente tem aí um desenho, uma imagem e as letras, tá? Para a criança completar. Deu as vogais para a criança pensar nas consoantes. Nesse caso, ralo. A criança já, né, é uma criança que já é silábica, no mínimo que a gente está puxando para o silábico alfabético ou para o alfabético, dei para ela as letras que geralmente ela já utiliza para escrever, que é uma letra para cada sílaba, geralmente as vogais, normalmente, né, não só, mas as vogais, dei para ela essas letras para ela pensar no que falta nessa palavra. Ra, ra, o que falta? Qual que é o som que está aí, né, inicialmente, que vai ficar ali, que vai completar corretamente? E embaixo, de novo, né, pensando ali na percepção de cada fonema que compõe a palavra mesa, fatiado para a criança colocar. Então, são estratégias que a gente colocou na coleção que incentiva, que trabalha com essa escrita emergente. Nesse caso, né, antes desse termo escrita emergente, eu utilizava a terminologia escrita mediada. Né? Por que mediada? Porque ela não está escrevendo espontaneamente. Isso aqui é uma atividade de estimulação, não é de diagnóstico, tá? Isso é importante. Na próxima tela, eu coloquei sobre o nome próprio, aquilo que eu disse, né? O nome próprio, a gente trabalha essa habilidade, ela é uma habilidade, de fato, preditora importante na educação infantil, que envolve ali muito a percepção, né, da memória, do reconhecimento. Então, eu coloquei algumas estratégias para reconhecer. Esse reconhecimento
A gente pode colocar no crachá, numa tela, né? Em várias estratégias para a criança localizar seu nome. A gente faz isso desde as crianças bem pequenininhas, né? Maternal, a gente associa com a foto. Depois da foto, a gente tira a foto e deixa só a escrita para que ele possa localizar. Reconhecer o nome é uma coisa, escrever, parear é outra diferente. Aqui é reconhecimento. Todas essas estratégias que estão na tela, a gente está trabalhando na perspectiva do reconhecimento, tá? Então, tem o primeiro, que tem a letrinha, a letra inicial e o nome dela escrito. Tem o outro no palitinho de picolé, né? Onde vai colocar sobre a mesa, colocar no centro de uma roda e ela vai localizar, ok? Aqui, reconhecer, a criança ainda não está escrevendo. Na próxima tela, eu coloquei pareamento do nome. O nome já está escrito, a criança está com seu próprio nome e tem as letras móveis do nome dela. E ela vai fazer a estratégia de parear, de observar o que, que tem igual. Uma habilidade importantíssima também é de parear, coordenação olho-mão e pareamento, né? Que é a capacidade de perceber que aquele C do nome dela lá da Caroline tem uma outra letra na mesa, dentre outros, que é igual àquela. Tá? Então, vai fazendo essa estratégia do pareamento. Aqui são várias, né? Para a criança montar o nome, com o palito de picolé, com o prendedor e várias estratégias aqui. Diferente só de reconhecer, aqui está fazendo, chamando atenção para cada letra, né? Pareamento do nome. Além, né, do pareamento do nome, a gente poderia trabalhar aí as estratégias de escrita, né? Escrita de memória, essa parte toda voltada aí, né, para o traçado. E aí a gente vai dar a ficha, vai dar o suporte para a criança conseguir fazer esse registro. Depois tirar esse suporte da ficha, né, da colinha do nome para ela memorizar para poder fazer esse traçado. Genane. Oi, vamos lá então, gente. Eu acho que a gente vai deixar o último sorteio para dar bastante, assim, né, Gislene? Bastante ansiedade nesse povo. Nós vamos deixar para assim que eu terminar, que já é a última habilidade. O que você acha? Pode ser. Tranquilo. Então, tá bom. Então, os dois últimos sorteios vão ficar logo depois que eu falar dessa última habilidade preditora, gente, não menos importante, né? Que é a habilidade de se lembrar de uma informação dada oralmente por um período curto de tempo. E essa habilidade ela vai ser muito importante para, na hora que a criança for fazer a síntese dos sons, né? A síntese dos sons, que ela for formar a palavra, quando a criança começa a ler, ela começa a decodificar, como é que ela vai fazendo? Né? Ela não vai juntando ali. Quando chega no final da palavra, ela tem dificuldade de lembrar da palavra toda, ela tem dificuldade de lembrar das sílabas que ela leu anteriormente. Então, a memória fonológica, o trabalho, né, com essa memória fonológica vai ajudar a criança a se lembrar, né, a guardar, memorizar, né, as unidades menores que ela foi juntando ali na decodificação, né, principalmente nesse processo inicial da aquisição e da leitura. Então, essa habilidade de se lembrar de uma informação dada oralmente por um período curto de tempo. Tenho certeza que vocês já trabalham isso. Eu trouxe aqui duas sugestões, né, de estimulação que certamente vocês já conseguem trabalhar e que está no próximo slide que nós vamos ver agora. Uma dessas atividades é o telefone sem fio. Quem nunca brincou de telefone sem fio com as crianças? Vai lá e dá uma informação no ouvido de uma das crianças e ela tem que ir repassando, ela tem que memorizar, compreender aquela informação e saber transmitir aquela informação ali de ouvido para ouvido dos seus colegas, né? E as músicas e histórias acumulativas também. Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, né, a música Árvore da Montanha, né? Nesta árvore tinha um galho, um belo galho, né? E neste galho tinha um ninho, tinha uma folha, né? Então, são cantigas acumulativas, onde a criança tem que se lembrando a ordem dessas palavras que vão sucedendo ali durante a música ou durante a história. Vocês já devem ter trabalhado com isso, né? E aqui a gente termina, né, essa fala de hoje em relação a essas habilidades preditoras, lembrando, gente, da importância e da responsabilidade de cada um de nós, enquanto educadores da educação infantil, de preparar o terreno. Nós não estamos falando aqui de alfabetizar as crianças na educação infantil, mas de preparar esse terreno para que a criança possa ter sucesso na sua trajetória escolar. Colocamos aqui também, né, que a nossa agenda está aberta para o segundo semestre
para o desenvolvimento profissional de professores e pedagogos. Então, os gestores que estão aqui nessa live, ou você mesmo, professor, né, indica a gente para a gente estar com vocês com um período maior de tempo, né, para a gente estar fazendo rodas de conversas aí mais intensas com o seu município, né, Gislene? E nós vamos lá para o sorteio agora, vamos para o sorteio dos próximos brindes. Já quase encerrando a live, quem será que vai ganhar? Tem a Casa Sonolenta? Não, não tem a Casa Sonolenta. Esse livro é lindo mesmo, né? Ele trabalha, é verdade, a Casa Sonolenta trabalha com memória acumulativa. Verdade. Viu, Daniela? Você falou certinho. Tá vendo como é que vocês são show? Janana, eu estou aqui no cantinho só dando uma olhada aqui, porque tem gente preenchendo até no último minuto. Então, peraí que eu vou colocar direitinho para todo mundo entrar nesse sorteio. Agora tem 701. Que bonitinho, o povo tá que tá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo sortear aqui. Beleza, agora eu vou sortear. Nós vamos sortear mais os dois últimos brindes. O primeiro número que eu sortear vai ser o kit da Rona, que vão vir com os 2 caderninhos, eu até esqueci, gente, 2 caderninhos, um bloco e caneta, e o último número que eu sortear vai ser um livro que chama Sapo Desencantado, tá? Espera aí que eu vejo 702, deixa eu mudar aqui. Vou sortear agora, hein? Deixa eu ver se apareceu mais algum. Isso. Então, vou sortear 702. Pronto, primeiro número 504. Espera aí, Diana, que eu vou. Tá bom, vai lá. Quem será, gente? Quais? 702, né? Que eu falei? Não, 504 que eu falei? Esqueci. Foi 504. 4, tá aqui. 504, tem que voltar toda hora nessa tela para ver. Vou lá, tá? Localizar o 504. Enquanto você está localizando aí a Silvia Helena, ela falou também da canção A Velha Afiar, que é ótimo, verdade, Silvia Helena, eu trabalhei com o município hoje com essa canção A Velha Afiar, que é uma cantiga também acumulativa. Vocês estão show demais. Genane, fiquei muito feliz aqui, ó. Taquaraçu de Minas. As minhas meninas de Taquaraçu. Taquaraçu também a gente fez formação lá, gracinha, pessoal. Taquaraçu de Minas foi a Joyce Leda Garcia Moreira. Mas com Y ou com I? Com I mesmo. Joyce Leda Garcia Moreira. Foi o Kit Rona, tá? É de Taquaraçu de Minas? Taquaraçu de Minas, aqui em Minas Gerais. Espera aí que eu vou olhar qual que é o outro número que eu não falei, né? O outro número, deu, Dinane? O outro número é 412. Vou ver quem que foi o 412 agora. Vamos ver de onde é, hein? São aí nas avaliações, né, das obras literárias, de considerar aí essas obras maravilhosas da Rona Editora, que foram aprovadas no PNLD. Tenho certeza que vocês vão gostar. Boneca de lata também é acumulativa, André, ótima lembrança. Genane, agora a última sorteada que vai levar o livro Sapo Desencantado é a Maria Helena Magalhães. Ela é lá de Lavras, aqui em Minas também. Maria Helena Magalhães, de Lavras, Minas Gerais. Parabéns, parabéns Fechou. às ganhadoras. Foram só mulheres, né, ganhadoras. É mesmo, foram só mulheres. Parabéns, parabéns, meninas. Deixa eu fechar aqui as minhas telas, deixa eu respirar, que agora deu tudo certo. Que maravilha! Bom demais, viu? 402, aí 500... Ela falou 702, era o número de inscritos lá no sorteio, tá? 702 foi o número de inscritos que participou do sorteio, do último sorteio, porque ela tem que lançar esse número para saber qual o número que vai ser sorteado entre os 702. Minas Gerais em peso, isso mesmo. Pô, tá chique, hein? Mas também tem bastante de Minas Gerais aqui participando hoje. Tem mesmo. Genane, só para lembrar o pessoal, não esqueça de deixar para a gente o like aqui na live. Depois, quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho, que aí vocês recebem toda vez que a gente marcar uma live, vocês já recebem, tá? O lembrete. Aqui na tela, não sei se a gente está com ele na tela ainda, tá?
Ô, Gislaine, tem a, gente a perguntando aí tela, sobre a tá? lista de presença para o certificado, a gente vai usar o mesmo do sorteio, não é isso? Pode ser o mesmo sorteio. Na verdade, quem faz a inscrição, a Aninha já gera já retorna pelo mesmo link de inscrição, mas agora a gente tem outra opção ali também, tá? Que é a do sorteio. É, Então pode isso. ficar tranquilo. Gente, aqui a gente deixou também o nosso Instagram, quem puder nos acompanhar por lá, @a pedagogia ativa, ok? No mais, a gente queria agradecer, né, Dianane? Foi uma delícia estar com vocês. Depois corram lá nas nossas redes sociais para a gente continuar esse bate-papo. Se vocês lembrarem de tema que achar relevante para a gente estar discutindo, vai trocando com a gente lá no Instagram, né, nas nossas redes sociais, para a gente ir formatando a próxima live. Inclusive, a nossa próxima live vai ser dia 5 de julho, anota aí. Primeira terça-feira de julho vai ser dia 5, tá? Já deixa agendado aí. A Grazi está falando assim, viu? É só confiar, só confiar. Vocês não estão sós, estão com Deus e nós também. Que bacana, Grazi, É gente. ótima, né? Beijo para vocês, vocês são maravilhosos. Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês produzam muitos frutos a partir, né, dessa contribuição que a gente trouxe aqui para vocês, que possa aí agregar no trabalho de cada uma, na prática pedagógica de cada uma. Deus abençoe Verdade. vocês. Abração aí para vocês, bom descanso. Bom descanso, tchau.